Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Uchoa, quem fala, e estou querendo avisar que nós vamos ter agora a nossa terceira aula, tá? E esta aula nós vamos gravar a pedido de muitos alunos que pediram que a gente desse uma andadazinha um pouco no conteúdo, porque agora no meio do ano vão fazer algumas provas, vão precisar desse conteúdo que nós vamos falar nessa aula. Nós vamos falar no movimento circular uniforme, né, a sua transmissão, tá bom? E vou gravar logo depois uma outra trabalhando as leis de Newton. Então, assista aos nossos vídeos, continue, se inscreva, avise aos seus amigos que temos vídeos bons, tá? E dê o seu like. Não deixe de dar o seu like e ativar o sininho aí de que gostou do nosso vídeo. Tá? Nós vamos trabalhar agora o movimento circular uniforme com as suas transmissões. Tudo bem? Vamos lá então. Pois bem, pessoal. Então vamos lá à nossa aula. Eu sou o professor Uchoa, né? Vocês já sabem, eu sou mestre em física, uso de tecnologia da informação, e nós somos de Teresina, no Piauí, tá? Uma cidade muito boa, muito quente, tá? E nós vamos hoje para a aula 3. Como eu falei, foi a pedido de alguns alunos, pediram que a gente antecipasse alguns conteúdos, porque agora no meio do ano eles vão fazer prova desse conteúdo. Por exemplo, o movimento circular uniforme com a sua transmissão. É o que nós vamos ver agora, ok? Vamos lá então. Bem, então veja só. Vamos trabalhar a transmissão do movimento circular uniforme, o MCU, certo? Pois bem, veja só, o movimento circular, ele pode ser dividido em dois. Tem um movimento circular uniforme, que a gente chama MCU, né? E também podemos trabalhar o movimento circular uniformemente variado, tá? Podem haver outros também, outros movimentos, mas basicamente no conteúdo do primeiro ano a gente trabalha o movimento circular uniforme e o circular uniformemente variado. O circular uniformemente variado nós vamos comentar depois. Hoje, a intenção dessa aula 3 é trabalhar somente o movimento circular uniforme. Então, vamos lembrar aqui. No movimento circular uniforme, lembre-se que o vetor velocidade ele tem módulo constante, tá? E é diferente de zero. A velocidade vetorial tem módulo constante, só em módulo ela não vai variar. Mas o objeto, por estar descrevendo o movimento circular, vai ter o vetor velocidade mudando em direção e mudando em sentido, mas em módulo não, tá bom? Também a velocidade angular, né, que a gente representa pela letra grega ômega, a velocidade angular ela é constante e diferente de zero. Tá? É uma velocidade constante que vai medir a rapidez com a qual o objeto gira. Tá? A relação entre essas duas velocidades é também tratada com o raio, ou seja, nós podemos dizer que a velocidade escalar linear ela é igual à velocidade angular multiplicada pelo raio. Então, a velocidade escalar linear é a angular, que é uma velocidade angular, que está referido à rapidez com que o objeto gira um certo ângulo, tá? no movimento circular, multiplicada pelo raio. Vale lembrar também que o movimento circular uniforme ele é um movimento periódico, né? O período de rotação do corpo é dado pela letra T maiúscula, tá? E medido em unidades de tempo. E também o período T ele se relaciona com a frequência, onde a frequência vai medir o número de voltas que o objeto dá na unidade de tempo. Essa frequência ela pode ser dada em Hertz, que é a mesma coisa que a rotação por segundo, que é a unidade da frequência no sistema internacional, quando o período estiver em segundo. Tá? E também nós podemos ter a frequência em RPM, que seria rotação por minuto, quando o período tivesse em minuto, e podemos ter também em RPH, que seria rotação por hora, tá bom? Então, as três unidades mais trabalhadas da frequência são essas. É o Hertz, que é o
o RPS, que é a rotação por segundo, o RPM, que é a rotação por minuto, e o RPH, que é a rotação por hora. Então vejamos aqui a relação. A velocidade angular ômega, ela é calculada em função da frequência por essa expressão. É 2π multiplicado pela frequência, 2πf. E se eu substituir pela relação da frequência com o período, porque a gente sabe que a frequência é o inverso do período, então nós podemos dizer que a velocidade angular ela também seria 2π multiplicado pela frequência, que é o inverso do período. Então vai ficar 2π dividido pelo período. Então tem duas maneiras de a gente calcular a velocidade angular. Ou usamos 2π vezes a frequência, ou usamos 2π sobre o período. A velocidade escalar linear v, ela também pode ser dada pela angular multiplicada pelo raio. Quem é angular? É 2π vezes a frequência. Se eu substituir aqui, nós vamos ter então que v é igual a 2π vezes a frequência multiplicada pelo raio. Se eu pegar esta outra expressão dela, da velocidade angular, e colocar aqui na equação, vamos ter que a velocidade escalar linear também será 2π vezes o raio sobre o período. Observe que 2π vezes o raio é o comprimento de uma circunferência, né? É o comprimento da circunferência que o objeto gira, dá uma volta em um tempo que é chamado de período. Então, 2πr seria o ΔS, né? O comprimento da circunferência, num período t. Tá bom? Uma outra coisa que a gente trabalha também no movimento circular uniforme é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela é calculada por essa expressão, é v ao quadrado dividido pelo raio, ou então é ômega ao quadrado vezes o raio. Não esqueça, tem duas expressões para a gente calcular a aceleração centrípeta do objeto. Pois bem, e a transmissão do movimento circular uniforme, ela pode ser dada de três maneiras, tá? A transmissão do MCU, que é o movimento circular uniforme, pode ser feita através de polias tangentes, certo? Que são polias que se tocam, tangenciam-se uma à outra, por exemplo, aquelas polias que são dentadas, tá? Temos também polias ligadas por correias ou correntes, tá bom? Por exemplo, na engrenagem de uma bicicleta, né, a catraca e a mensageira estão ligadas por uma corrente. Então, eu posso usar também aqui essa relação. E temos também polias coaxiais, né? As polias coaxiais são aquelas que são ligadas no mesmo eixo. Por exemplo, lá no eixo central da bicicleta, né, do pneu traseiro, no eixo do pneu traseiro, nós temos, por exemplo, na bicicleta de corrida, nós temos algumas catracas lá que são de tamanho diferente, mas elas estão ligadas no mesmo eixo. Inclusive, o próprio pneu da bicicleta está ligado ali naquele eixo, certo? Então, eles são polias ligadas ao mesmo eixo, são polias coaxiais. Pois bem, vejamos aqui as polias tangentes. Polias tangentes, olha só. Polias tangentes são aquelas polias que elas têm os dentes, tá? E elas estão acopladas por esses dentes e elas são de tamanho diferente, têm raios diferentes. E observe que na extremidade delas aqui, elas vão estar girando em sentido oposto, ó, digamos, se a B, por exemplo, girar no sentido anti-horário, a A vai girar no sentido horário, porque elas vão aqui uma sincronizada com a outra, empurrando a outra através dos dentes que elas estão em contato, certo? Observe também que elas vão ter a mesma velocidade vetorial, né? Elas têm a velocidade vetorial, VA é igual aqui a VB. Então, elas têm a mesma velocidade vetorial nesse ponto de tangência, tá certo? Porque essa velocidade é a mesma velocidade de quem? Dos dentes. Então, os dentes giram com a mesma velocidade linear, que é o módulo da velocidade vetorial. Observe que a polia A, tá? Ela é menor do que a polia B. Então, eu posso dizer, afirmar, que o raio da A
é menor do que o raio da B, certo? Mas quando elas estão girando sincronizadas, vale lembrar também que nós temos o seguinte: o número de dentes dessas polias está relacionado de modo proporcional com o raio, ou seja, uma polia pequena ela tem menor quantidade de dentes do que uma maior, tá? Uma polia maior. Digamos, se a polia pequena tiver 50 dentes, né? 50 dentes, ela vai ter um certo raio. Se a grande tiver 100 dentes, né? Um número 100, tá? Uma quantidade de 100 dentes, ela vai ter, digamos, o dobro do número de dentes, pois ela vai ter também o dobro do raio dessa primeira, tá? Então, o raio é proporcional ao número de dentes das polias. Quanto mais dentes ela tiver, maior raio ela terá, tá? Lembre-se bem disso. Então, o número de dentes é proporcional ao raio de cada polia. Outra coisa, a velocidade linear, né, a velocidade escalar delas, que é o módulo da velocidade vetorial, é o mesmo, porque é a mesma velocidade, como eu já disse, dos dentes. Então, pegando aqui, substituindo aquela expressão de que V é ômega vezes o raio, nós vamos ter a seguinte relação, que a velocidade linear, VA, é igual a ômega A vezes o raio de A, da polia A, que está girando aqui no sentido horário, enquanto que a polia B está girando no sentido anti-horário. Isso será igual à velocidade da B, só que a velocidade da B é o quê? É ômega de B vezes o raio RB, certo? Mas quem é ômega? Nós vimos anteriormente que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Então, ela poderá ser 2π vezes a frequência de A multiplicada pelo raio de A. E a de B vai ser 2π vezes a frequência de B multiplicada pelo raio de B, certo? Perceba com isso que se o raio de A é menor do que o raio de B, então nós vamos ter uma relação aqui da velocidade angular. Nós vamos dizer que o ômega de A, velocidade angular da polia A, é maior que a velocidade angular da B. Ou seja, essa polia A ela gira mais rapidamente, tem uma rotação maior do que a B. Por exemplo, digamos que a B tenha o dobro do raio e o dobro de dentes. Se a B der uma volta completa, a A vai dar 2 voltas completas, certo? Para cada uma volta de B, se o raio for a relação de o dobro, né? Se o raio de B for o dobro de A, quando a B der uma volta completa, ela terá girado os 100 dentes, e a A, que terá metade do número de dentes, digamos 50, ela vai ter que girar 2 vezes, vai dar 2 voltas. Então, ela tem uma rotação maior do que a B. Por isso que a gente escreve que o ômega de A é maior do que o ômega de B. Por outro lado, a frequência ela é diretamente proporcional ao ômega. Então, nós vamos ter também que a frequência de A é maior do que a frequência de B. Ou seja, frequência está relacionada com o número de voltas que se dá no tempo. Digamos que a A, para cada 2 voltas que a dê, a B só vai dar uma volta, porque ela é maior. E eu estou supondo que a B tem o dobro do raio, certo? Então, 2 voltas dessa para uma volta dessa. Ou seja, a frequência da A é maior porque ela dá muito mais voltas do que a B no mesmo tempo. Por outro lado, o período ele é inversamente proporcional à frequência. Então, se a frequência da A é maior porque ele gira mais vezes do que a B, em contrapartida, nós vamos ter que o período da A vai ser menor do que o período da B. Porque se a A é pequenininha, ela vai dar uma volta muito mais rápida do que a B. Então, ela vai dar uma volta, digamos, se essa aqui der uma volta em 1 segundo, a B vai demorar mais. Pode ser que seja em 2 segundos, ok? Então, a A tem um menor período do que a B. Ela dá uma volta mais rápido, por isso que tem um menor período, ok? Vamos lá, então, dando continuidade, vamos agora falar das polias ligadas por correias, ou então por correntes, né? Polia ligada por correia ou corrente. Temos aqui uma figura em que a polia A é menor do que a polia B, tá?
Então, ela está girando aqui, ó, perceba que elas giram no mesmo sentido. Eu coloquei as duas girando aqui no sentido horário. Então, o que acontece? A polia A está girando no sentido horário, a polia B também no sentido horário, porque a correia ou a corrente está fazendo com que elas girem assim. Perceba que o ponto A tem uma velocidade VA e o ponto B tem uma velocidade VB. Elas têm raio RA menor do que RB aqui da B. Pois bem, nessas polias, nós podemos dizer o seguinte, que dá para ver claramente que o raio da A é menor do que o raio da B. Tudo bem. Por outro lado, a velocidade vetorial delas tem o mesmo módulo, que é exatamente a velocidade escalar, que é VA e VB. Esse módulo delas é o mesmo e é a velocidade da correia ou da corrente. É a mesma velocidade. Então, eu posso dizer que a velocidade tangencial ou linear do ponto A e do ponto B são iguais em módulo, né? Que é VA igual a VB, que é a mesma velocidade da correia. Então, se alguma questão perguntar a velocidade da correia, é só calcular a velocidade do ponto A ou do ponto B, ok? Por outro lado, se a gente substituir aqui na relação, se VA é igual a VB, quem é a velocidade VA? Substituindo é ômega A vezes o raio A. E quem é VB? É ômega B vezes o raio B. Com isso, como eu sei que o raio de A é menor do que o raio de B, eu posso dizer aqui que se o raio de A é menor do que o raio de B, para essa igualdade ser verdadeira, o ômega de A, que é a velocidade angular do ponto A, é maior do que a angular do ponto B, certo? Ou seja, a polia A, que é pequenininha, ela vai girar mais rapidamente, mais vezes do que a B, certo? Por causa dessa relação. Outra coisa, substituindo o ômega, que é 2π vezes a frequência, e multiplicando pelo raio, nós podemos ter igual ao ômega de B, também 2π vezes a frequência de B vezes o raio de B, certo? Daqui nós percebemos que a frequência também tem a mesma relação vista agora há pouco para a velocidade angular. Ou seja, eu posso cancelar aqui, ó, 2π com 2π, e posso perceber que eu terei a relação só frequência de A vezes o raio de A igual a frequência de B vezes o raio de B. Aí o que acontece? A frequência de A é maior também do que a frequência de B, porque a frequência é o número de voltas no tempo que a polia dá. Então, se ela tem maior rapidez angular, ela vai ter também maior frequência. Ou seja, a polia A gira mais vezes do que a polia B. Outra coisa é em relação ao período, né? Se eu substituir aqui, ao invés de frequência, eu botar o inverso do período de A e na outra frequência o inverso do período de B, posso novamente cancelar os períodos, tá? E mostrar o seguinte, que nós vamos ter o período ele é inversamente proporcional à frequência. Então, se a frequência de A é maior do que a frequência de B, o período de A será menor do que o período de B, ok? Então, polias ligadas por correia ou por correntes, nós temos essa relação aí para essas quatro grandezas físicas. A velocidade linear e escalar é a mesma da correia, a angular de A é maior do que a de B, a frequência de A é maior do que a de B e o período de A é menor do que o de B, ok? Bem, e as polias coaxiais, né? Como é que são as polias coaxiais? Olha só, polias coaxiais são polias que estão ligadas pelo mesmo eixo. Por exemplo, aqui eu poderia ter ali o eixo traseiro da bicicleta, de uma bicicleta, onde você vai ter o pneu, ou então as catracas de diferente tamanho ligadas no mesmo eixo, certo? Aqui nessa figura nós estamos observando a mesma situação, só que vista de duas visões diferentes. Aqui nós estamos vendo de frente, né, duas polias ligadas no mesmo eixo, vista numa visão frontal, e aqui elas estão sendo vistas de lado, né? Onde você tem aqui, ó, o eixo está aqui, é esse ponto central, é o eixo que elas estão ligadas, tá? E o ponto A,
está aqui na polia menor e o ponto B está aqui na polia maior. Elas duas giram sincronizadas, né? Aqui é uma visão lateral, elas giram sincronizadas nesse mesmo eixo. Aí o que acontece? O que elas vão ter em comum ou de diferente, né? Vamos então analisar agora. Veja só, primeiro, essas duas polias, já que estão ligadas no mesmo eixo, elas giram no mesmo sentido, tá? No caso aqui, eu supus que elas estão girando, por exemplo, para nós no sentido horário. Horário ela está girando. Então, visto dessa maneira, está girando no sentido horário e aqui estaria o sentido indicando que ela está no sentido horário, certo? Então, elas giram no mesmo sentido, que no caso aqui, qual é o sentido? Sentido horário. No caso, neste exemplo. No caso, visto, tá bom? Sentido horário. Bem, e o período? Ora, o período não é o tempo em que cada polia demora para dar uma volta completa. Ora, mas se as duas estão no mesmo eixo, elas vão girar juntas, é lógico, né? Elas estão acopladas no mesmo eixo. Quando esse eixo der uma volta, a A deu uma volta, a B também deu a mesma volta. Então não tem por que pensar que será diferente. Então o período da A é igual ao período da B. Por quê? Porque elas giram juntas e no mesmo intervalo de tempo, tá bom? Outra coisa, a frequência. Qual vai ser a relação entre as frequências? Também de igualdade. Por quê? Porque frequência é a medida do número de voltas que elas darão no mesmo intervalo de tempo. Mas se elas giram no mesmo tempo, elas vão dar também o mesmo número de voltas, não é isso? Então nós podemos dizer que elas giram desenvolvendo o mesmo número de voltas, por isso elas têm a mesma frequência. Vamos lembrar aqui, que frequência é calculada como? É o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo. É o número de voltas pelo tempo, ok? Então, a relação da frequência é a mesma. E a relação da velocidade angular? Também igual, porque a velocidade angular vai medir a rapidez com a qual elas giram. Se elas giram o mesmo número de voltas no mesmo tempo, então elas giram com a mesma rapidez angular, certo? Elas terão a mesma velocidade angular, não será diferente. No entanto, o que elas vão ter de diferente, será a velocidade linear, que é o módulo aqui, da velocidade vetorial da parte extrema de cada polia, certo? Então, como eu sei que ômega A é igual a ômega B, eu posso então dizer que o ômega A é VA sobre RA, né? Pegando aquela relação que V é igual a ômega vezes o raio, então quem é ômega? É a velocidade dividida pelo raio. Então, VA sobre RA será igual a ômega B. Quem é ômega B? VB sobre RB. Aí você vai ter uma relação de proporção e percebe o seguinte: se o raio da A é menor do que o raio da B, né, então é bem verdade que a velocidade linear de A também vai ser menor do que a velocidade linear de B, certo? Isso porque, ora, olhe para essa polia aqui, essas duas. Veja, esse ponto da A aqui, ele vai dar, no mesmo tempo que a outra, vai descrever uma circunferência de menor raio e de menor comprimento, enquanto que a outra vai descrever uma circunferência de maior raio e maior comprimento. Para essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, então é claro que a que vai estar no ponto B vai ser mais rápida do que a A, porque ela vai descrever uma circunferência de comprimento muito maior do que a A. Então ela vai ter que ter maior velocidade linear, que é o modo da velocidade vetorial VB. Então por isso a gente diz que VA é menor do que VB. Ok, pessoal? Então aí são algumas ideias de transmissão do movimento circular uniforme. Espero que vocês tenham entendido, tá? E se inscreva no nosso canal, avise os seus amigos para verem os vídeos que estão sendo produzidos agora em Teresina, né, no Piauí,
e deixe o seu like, tá? Nas nossas gravações aí do nosso canal. Um abraço a todos e até logo mais no próximo vídeo.